Imagine caminhar sozinho em uma praia deserta ao entardecer. O vento sopra frio, as ondas quebram como sussurros sombrios. E de repente, você sente um olhar fixo, profundo, queimando em sua pele. Uma presença surge na névoa, chamando seu nome sem mover os lábios. O mar se agita, sombras emergem das águas, e olhos gigantes se abrem no horizonte. Você fugiria, ou ouviria o chamado do abismo? Essa é a história de Amor à Beira-Mar, um romance nascido no limite entre o amor e o desconhecido. O sol se derramava sobre o mar, ondas suaves quebravam contra a areia, deixando rastros brancos de espuma. O cheiro de sal preenchia o ar, misturado ao perfume adocicado das flores de jasmim que vinham do jardim de uma pousada próxima. Helena caminhava sozinha pela orla, seus pés afundando na areia úmida. O coração dela estava leve, mas carregava lembranças que pesavam como pedras escondidas no fundo do peito. Ela ouvia o som distante de um violão vindo de algum bar de madeira à beira-mar. Cada acorde se misturava ao canto das gaivotas que giravam no céu azul. Helena fechou os olhos por um instante, sentindo o vento brincar com seus cabelos. De repente, um arrepio percorreu sua pele. Não era apenas o vento. Era como se alguém a observasse. Ela abriu os olhos devagar e olhou ao redor. A praia estava quase deserta, apenas algumas crianças brincavam ao longe. Mas algo chamou sua atenção. Um homem parado junto às pedras, parcialmente coberto pela sombra. Ele a fitava intensamente. O olhar dele parecia atravessar a distância, como se a puxasse para perto sem uma palavra. Helena sentiu seu coração acelerar. As mãos dela ficaram frias, mesmo sob o sol quente. O homem deu um passo à frente. A luz revelou seus traços firmes, um rosto marcado pelo tempo, mas com um magnetismo impossível de ignorar. Helena não conseguia desviar os olhos. Por um instante, esqueceu até de respirar. Mas algo na expressão dele não era apenas curiosidade. Havia uma tensão, quase um aviso silencioso. Uma onda mais forte quebrou contra as pedras, espalhando gotas que brilharam como cristais no ar. Helena sentiu o gosto de sal nos lábios, mas junto dele, um gosto estranho, metálico. O vento trouxe até ela um murmúrio distante, como um sussurro, mas nenhum som humano acompanhava. Ela recuou um passo, confusa. O homem sorriu de leve, um sorriso que não trazia paz. Naquele instante, Helena percebeu que sua caminhada tranquila havia terminado. Algo estava prestes a mudar para sempre. Helena tentou se convencer de que era apenas impressão. A praia estava calma, o sol brilhava, e nada parecia ameaçador. Mesmo assim, o olhar do homem continuava cravado nela. O som das ondas, antes suave e reconfortante, agora parecia mais forte, quase ensurdecedor. Ela respirou fundo, tentando recuperar o equilíbrio. Mas o coração batia rápido, cada batida ecoando como tambores em seus ouvidos. O homem deu mais um passo, saindo completamente da sombra. Seus pés estavam descalços, molhados pela maré que avançava. Ele ergueu a mão lentamente, como se quisesse chamá-la. Não disse uma palavra. O gesto era silencioso, mas carregava uma força estranha. Helena olhou ao redor. As crianças haviam desaparecido. O barulho do violão se calara. Tudo ao redor parecia suspenso, como se o tempo tivesse parado. Um silêncio pesado caiu sobre a praia. Apenas o vento cortava o espaço entre eles, trazendo o cheiro de maresia misturado a algo indefinido, quase ferroso. Helena tentou dar um passo para trás, mas seus pés pareciam presos à areia. Era como se o chão sugasse sua energia, impedindo-a de se mover. Ela quis gritar, mas a voz não saiu. A respiração ficou curta, presa na garganta. O homem inclinou a cabeça para o lado, como se estudasse cada reação dela. Um sorriso surgiu novamente, mas desta vez mais aberto, revelando dentes que pareciam brilhar sob a luz. Helena sentiu o estômago revirar. O mar rugiu mais alto, e uma onda enorme se ergueu, cobrindo por um instante todo o horizonte. Quando a água desabou contra a areia, o homem desapareceu. Helena piscou, atônita. O espaço onde ele estava agora estava vazio. Mas a sensação de ser observada não foi embora. Pelo contrário, era mais forte, mais próxima. Um arrepio percorreu a espinha de Helena, e ela soube, sem dúvida, que não estava sozinha. Helena respirava rápido. O corpo dela ainda estava paralisado pelo susto,
mas os olhos buscavam respostas em cada detalhe da praia. As gaivotas haviam sumido do céu. O mar parecia mais escuro, como se as ondas carregassem uma sombra oculta. Ela deu um passo hesitante para frente, tentando encontrar algum sinal do homem. Nada. Somente o som repetitivo das águas batendo nas pedras. De repente, algo quebrou o ritmo. Um som metálico, quase como correntes arrastadas pelo chão. Helena gelou por dentro. O som vinha de trás dela. Devagar, ela virou o corpo. A areia estava marcada por pegadas profundas, pegadas que não estavam ali antes. Elas se estendiam até onde a praia se perdia no horizonte. O vento levantou um redemoinho de areia, batendo contra o rosto dela e fazendo arder os olhos. Helena enxugou rapidamente, mas ao erguer o olhar, sentiu o coração disparar. Havia uma figura ao longe, em meio à névoa que começava a se formar. Não era o homem das pedras. Era algo mais alto, mais magro, envolto em um manto escuro que balançava com a brisa. O som metálico se intensificou. Passos lentos, arrastados. Cada passo parecia ecoar dentro dela, vibrando como trovões abafados. Helena sentiu um nó na garganta. A vontade de correr era forte, mas as pernas continuavam pesadas, quase dormentes. Ela tentou gritar, mas o ar se prendeu em seu peito. A figura parou de repente. Mesmo à distância, Helena teve certeza de que estava sendo encarada. O vento cessou. O mar se calou. Um silêncio absoluto tomou conta, quebrado apenas pelo próprio coração dela, batendo como um tambor desesperado. Então, uma voz ecoou, suave e fria, sem que os lábios da figura se movessem. Você não deveria estar aqui. O som atravessou a mente de Helena, gelando cada pedaço de sua alma. Ela deu um passo para trás. Outro. Até sentir a água gelada tocar seus tornozelos. E naquele instante, a figura ergueu o braço lentamente, apontando diretamente para ela. Helena recuou mais um passo, mas a maré subia rápido, envolvendo suas pernas como mãos frias. A água parecia mais pesada do que o normal. Mais densa. Como se quisesse segurá-la ali, impedindo sua fuga. O dedo da figura continuava apontado, imóvel. A pressão invisível daquele gesto queimava sua pele, mesmo à distância. Helena tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Era como se estivesse hipnotizada. O peito dela ardia. O ar parecia faltar, e cada respiração vinha curta, áspera, como se engolisse areia. De repente, uma nova onda quebrou com violência. O impacto molhou sua roupa até a cintura. A água estava gelada, mas havia algo pior. Um calor estranho, quase febril, espalhou-se pelo corpo dela. Era contraditório. Frio na pele. Fogo por dentro. Helena sentiu as pernas fraquejarem, como se fossem ceder a qualquer momento. A figura ao longe não se movia, mas o som metálico voltou a ecoar. Um arrastar. Lento. Persistente. Cada vez mais perto. Ela tentou gritar novamente, mas apenas um som rouco escapou. O gosto de sal e ferro encheu sua boca, sufocante. Uma mão tocou o ombro dela. Helena congelou. O toque era real. Firme. Humano. Ela virou-se bruscamente. E diante dela, estava o mesmo homem que havia visto sobre as pedras. Molhado, ofegante, com olhos intensos que refletiam o brilho do mar. Não olhe para ele. Disse em voz baixa, mas urgente. Helena arregalou os olhos, surpresa. Quem é você? O homem segurou seu braço com força. O olhar dele estava carregado de algo que misturava medo e determinação. Se você continuar olhando, ele virá até aqui. A respiração de Helena ficou ainda mais pesada. O coração dela batia tão rápido que parecia querer romper o peito. E atrás do homem, no mesmo lugar onde a figura estava, não havia mais nada além da névoa densa se dissolvendo lentamente sobre a praia. Helena sentiu as pernas fraquejarem, mas o homem continuava segurando seu braço. O calor da mão dele era intenso, como se tentasse trazê-la de volta à realidade. Os olhos dela ainda buscavam a figura na névoa, mas não havia nada além do vazio. O silêncio agora era absoluto. Nem o mar parecia se mover. Ela tentou falar, mas a voz saiu trêmula. O que era aquilo? O homem respirou fundo, como quem carregava um peso antigo. Não importa o que você viu.
O que importa é que ele a viu também. O coração de Helena disparou. As palavras dele soaram como um golpe. O que quer dizer com isso? Perguntou ela, tentando recuar. Mas o homem a puxou, aproximando-se, e falou em um sussurro grave. Agora você está marcada. Um arrepio percorreu todo o corpo dela, como gelo escorrendo pela espinha. O vento voltou de repente, levantando a areia ao redor. Helena sentiu os grãos cortarem sua pele, mas não desviou o olhar dele. O rosto do homem estava sério, os traços firmes, mas os olhos denunciavam medo. Você precisa sair daqui antes que escureça. Helena tentou se soltar. Eu não entendo nada. Quem é você? Por que está me seguindo? O homem hesitou por um instante. Os lábios dele tremeram antes de pronunciar as palavras. Meu nome é Caio. Eu conheço essa praia. Eu sei o que ela esconde. Helena franziu a testa. Esconde? Caio desviou o olhar para o mar, que agora parecia ainda mais escuro. As ondas quebravam sem som, como se fossem apenas movimentos vazios. Ninguém deveria ficar aqui sozinho. Não à noite. Helena sentiu o sangue gelar. O céu começava a mudar, pintado por tons de laranja e violeta. O entardecer se aproximava. Ela abriu a boca para insistir em mais respostas, mas algo cortou o ar. Um som baixo. Um lamento profundo. Vindo do fundo do mar. Helena olhou em direção ao horizonte e viu, por um instante, uma sombra se erguer na superfície da água. Não era uma onda. Era maior, mais densa, e parecia estar se movendo em direção à costa. Helena fixou os olhos naquilo que emergia ao longe. A superfície do mar se distorcia, como se uma massa escura subisse das profundezas. O ar ao redor ficou pesado, quase sufocante. O cheiro de sal deu lugar a um odor úmido e metálico, como ferro enferrujado. O coração dela martelava dentro do peito, cada batida mais forte que a anterior. Ela apertou o braço de Caio, tentando encontrar segurança. O que é aquilo? A voz dela falhou, quase inaudível. Caio não respondeu de imediato. Os olhos dele estavam fixos no horizonte, estreitos, tensos, como se confirmassem um presságio. É tarde demais, murmurou ele, finalmente. O vento aumentou de repente. A areia se levantou em redemoinhos que chicoteavam a pele de Helena. As ondas batiam contra a costa com violência, mas sem o som natural da água. Era um ruído oco, estranho, como se o mar fosse apenas um tambor vazio. Helena recuou, mas a maré subia rápido, cobrindo seus pés e tornozelos. A sombra no horizonte se expandia. Agora parecia ter forma. Algo alto, alongado, que se erguia e oscilava como um corpo que respirava. Helena sentiu um frio percorrer suas veias. Isso não pode ser real. Caio a puxou bruscamente, olhando nos olhos dela com uma urgência desesperada. Não importa se acredita ou não. Precisa sair daqui agora. Helena balançou a cabeça, confusa. Mas e você? Ele respirou fundo, apertando os punhos. Eu já estou preso a isso. Mas você ainda pode escapar. Helena tentou se afastar, mas uma onda enorme quebrou contra as pedras próximas, lançando água gelada sobre eles. No meio da espuma, ela jurou ver algo. Braços longos, dedos finos, quase como garras, se movendo sob a superfície. Helena ofegou. O mar parecia respirar. Cada onda era como um suspiro pesado, profundo, cheio de algo vivo. E então, veio o som. Um gemido grave, arrastado, ecoando pelo ar, como um lamento que não pertencia a nenhuma criatura conhecida. Helena tapou os ouvidos, mas o som continuava dentro da cabeça dela. Caio a segurou pelos ombros, firme, quase gritando para se sobrepor ao ruído. Corra! Mas Helena não conseguiu se mover, porque naquele instante, do coração da sombra, 2 olhos se abriram. Olhos enormes, brilhando como lanternas submersas. Fixos nela. Os olhos brilhavam como faróis presos no fundo do mar. A luz que emanavam não era quente. Era fria, cortante, como lâminas atravessando a escuridão. Helena ficou paralisada. Sentiu cada músculo do corpo endurecer, como se tivesse sido presa por correntes invisíveis. A respiração dela se tornou curta, irregular, e o peito parecia prestes a se romper. Caio a sacudiu pelos ombros,
tentando quebrar o transe. Não olhe! Gritou ele, a voz tomada de desespero. Mas Helena não conseguia desviar o olhar. Era como se aqueles olhos a tivessem agarrado por dentro. O mar rugiu, mais alto que nunca, e uma onda colossal se ergueu. Na crista da água, Helena viu algo além dos olhos. Um rosto, não humano, coberto por fendas e marcas que lembravam cicatrizes abertas. A pele parecia feita de pedra molhada, rachada e viva ao mesmo tempo. Helena sentiu um gosto amargo subir à boca, como se tivesse engolido ferrugem. O cheiro de algas podres tomou o ar, sufocante. Caio a puxava com força, tentando arrastá-la para a areia seca. Você precisa sair, insistia ele, quase suplicando. Mas a cada passo que tentavam dar, a maré avançava mais. Água até os joelhos, até a cintura. O mar não estava apenas subindo, estava puxando, sugando. Helena gritou, mas sua própria voz soou distante, abafada como se viesse debaixo d'água. Os olhos do abismo se estreitaram, e um som grave ecoou. Não era apenas um lamento. Era uma palavra. Uma única palavra, arranhando o fundo da mente dela. Fique. Helena sentiu um arrepio profundo, tão forte que quase caiu. Caio segurou-a contra o peito, protegendo-a com o próprio corpo. Não escute. Rugiu ele. O vento ficou violento, chicoteando tudo ao redor. As palmeiras da orla dobravam como se fossem de papel. A sombra no horizonte se ergueu ainda mais, revelando um corpo descomunal que se contorcia entre as ondas. Helena fechou os olhos, desesperada. Mas a voz continuava lá dentro, ecoando, repetindo, chamando. E quanto mais ela tentava resistir, mais forte ficava a sensação de que aquele ser não apenas a via. Ele a conhecia. O vento rugia como um animal furioso. A praia inteira parecia tremer sob a presença daquela sombra colossal. Helena tentava manter os olhos fechados, mas a voz dentro dela não deixava. Era como se a criatura soprasse diretamente em sua mente, forçando-a a ceder. Fique. O som ecoava, prolongado, como um feitiço. As pernas dela fraquejaram. O corpo começou a pender para frente, em direção ao mar. Caio a segurou com todas as forças. O rosto dele estava molhado, os olhos arregalados de puro terror. Lute, Helena! Gritou ele, a voz rasgando contra o vento. Ela tentou resistir, mas sentia algo puxando de dentro. Não era apenas o corpo sendo arrastado pela água. Era a alma. As ondas avançavam mais, violentas, cercando-os até a altura do peito. Helena lutava para respirar. Cada respiração trazia o gosto de sal e ferro, sufocante, quase insuportável. O mar inteiro parecia uma boca gigante que se abria para engoli-la. De repente, Caio segurou o rosto dela com as duas mãos, obrigando-a a encará-lo. Os olhos dele estavam cheios de desespero, mas também de algo inesperado. Um brilho de ternura. Você não pertence a ele, disse ele, firme, quase suplicando. Você pertence à vida, não ao abismo. Helena piscou, e por um instante, o som da criatura enfraqueceu. A luz fria dos olhos no horizonte vacilou, como uma chama prestes a se apagar. O mar rugiu em fúria. A criatura emergiu mais, revelando braços imensos, cobertos por algas que se agitavam como serpentes. A água em torno deles começou a rodopiar, formando um redemoinho que ameaçava tragá-los. Helena gritou, mas desta vez não foi de medo. Foi de resistência. Um som humano, real, que cortou o chamado da criatura. O redemoinho parou por um instante. Caio a puxou com todas as forças para trás, em direção à areia. A criatura lançou um lamento ensurdecedor, tão forte que o chão pareceu rachar. E então, como se fosse engolida pela própria fúria, afundou nas águas, levando consigo a sombra e o terror. O mar se acalmou de repente. As ondas voltaram ao ritmo natural, suaves, quase inocentes. O céu clareou, revelando as últimas cores do entardecer. Helena caiu de joelhos na areia molhada, ofegante, sem forças. Caio permaneceu ao lado dela, silencioso, olhando para o horizonte como quem sabia que aquilo não havia terminado. Helena levantou o rosto, os olhos marejados, a respiração ainda trêmula. Por que eu? Perguntou ela, quase num sussurro. Caio a fitou com seriedade.
E respondeu com uma calma que mais parecia um presságio. Porque o mar escolhe. O vento soprou novamente, suave, trazendo o cheiro de jasmim da pousada distante. Mas agora, para Helena, o perfume doce vinha misturado a algo que jamais esqueceria. O gosto amargo do abismo.